Sexto ano, nós vamos continuar a correção dos nossos exercícios. Nosso próximo exercício é o número 15 da lista de revisão. Carlos fez esta multiplicação corretamente, mas apagou o resultado. Qual foi o resultado obtido por Carlos? Bom, se eu estou multiplicando, eu vou escrever primeiro o valor que tem mais algarismos, o 425, e multiplicar por 3. 3 vezes 5 é 15, então você vai escrever o 5 e vai subir o 1 na casa das dezenas. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 3 vezes 4, 12. Então, resposta final, 1.275. O resultado da multiplicação 64 por 32 é quando você está multiplicando um número por outro número que tem mais de um algarismo, você vai multiplicar um algarismo de cada vez. Então, eu estou multiplicando 64 por 32. O número 32 ele é formado pelo algarismo 3 e 2. Primeiro, você vai multiplicar o algarismo que ocupa as unidades, no caso, 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. Eu terminei de multiplicar o 2 pelos dois algarismos que formam 64. A casa que fica logo abaixo do último número, do 8, ela vai ficar vazia. Por isso, eu escrevi um sinal de mais. E agora, você faz o mesmo processo com 3. 3 vezes 4, 12. Você vai escrever o 2 abaixo do 2 e vai subir 1. 3 vezes 6 é 18, mais 1, 19. Bom, agora eu somo. O 8 não tem nada, então vou repetir. O 2 mais 2, 4. 1 mais 9 é 10, vou escrever o 1 e subir 1. Aliás, vou escrever o 0 e vou subir 1. 1 mais 1, 2. Então, o resultado da multiplicação, 2048. Em uma divisão, o dividendo é 3.925 e o divisor é 25. O quociente dessa divisão exata é o número? O dividendo, ele vai ser o número que você vai fazer a divisão pelo divisor. Então, nós vamos dividir 3.925 por 25. O resultado da operação de divisão, nós chamamos de quociente. Então, eu vou fazer o processo de divisão, que é o inverso do processo da multiplicação. Então, para saber divisão, eu preciso saber multiplicar. Bom, o número que está dentro da chave é o 25. Então, eu fiz, apenas para poder me lembrar, a tabuada do 25. Então, se você tiver dúvida, você faz do lado a tabuada do número que está na chave. 5 vezes 0, 0. 25 vezes 0, 0. 25 vezes 1, 25. 25 vezes 2, 50. 25 vezes 3, 75. 25 vezes 4, 100. 25 vezes 5, 125. 25 vezes 6, 150. 25 vezes 7, 175. Observe que o número ele vai aumentando 25 em 25. Eu não continuei a tabuada porque somente com essa já é necessário para poder conseguir encontrar as minhas respostas. Eu vou olhar o primeiro algarismo, o 3. Ele não divide por 25 porque ele é menor. Então, você vai até o próximo e vai ficar o 3 e o 9, 39, divide por 25. Você vai lá na tabuada da multiplicação, vai procurar um número que quando você multiplica por 25, aproxima do 39 sem passar de 39. É os 25 vezes 1.
porque a resposta é 25. Se fosse o 2, seria 50, e 50 é maior do que 39. Não é 25 vezes 1? Então, eu vou escrever o 1 na resposta, no quociente, e vou multiplicar. 1 vezes 25 é 25. E você vai subtrair esses valores. 39 menos 25. 9 vezes 5, 4. 3 menos 1, 3 menos 2, 1. Vai sobrar 14. O resto sempre tem que ser menor do que o valor que está dentro da chave. Então, 14 é menor do que 25, você vai analisar o próximo número. Nós já dividimos o 39, o próximo é o 2. Esse número 2 vai ser escrito ao lado do 4. Então, ao invés de termos 14 agora, vamos ter 142. Vou fazer o mesmo processo. Vou dividir 142 agora por 25. Eu vou analisar na minha tabuada de multiplicação qual é o número que eu multiplico por 25 que aproxima do 142 sem ultrapassar. Esse número é o 5. 25 vezes 5 é 125. Observe que o próximo, ele é maior do que 142. Então, se é 25 vezes 5, você vai escrever o 5 no quociente, porque o 25 já está lá dentro da chave, e vai multiplicar. 5 vezes 25, 125. 142 menos 125. 2 menos 5 não tem como. Você vai até o 4, tira um dele, ele vai ficar com 3, e o 2 vai ficar com 12. 12 menos 5, 7. 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 0. Vai sobrar apenas 17. Lembra? O resto é sempre menor do que o número que está na chave, menor que 25. Então, não tem como dividir. Você vai lá no número que nós estamos dividindo original. Você já dividiu 39, já desceu 2, então falta descer o 5. O 5 vai ficar ao lado do 7 e nós vamos ter agora 175. Faço o mesmo processo e procuro qual é o número que multiplicado por 25 se aproxima de 175. Nós temos um número que já é 175, é o 25 vezes 7. Então, é ele que nós vamos usar. O 7 vai ficar no quociente e você vai multiplicar. 7 vezes 25, 175. 175 menos 175, 0. Então, o resto é 0, o nosso quociente é 157. O professor Marcos pediu que a turma digitasse na calculadora a conta 1.536 dividido por 12. Marque a calculadora em que aparece o resultado correto. Nós vamos fazer o mesmo processo. Nós vamos dividir 1.536 por 12. Então, você precisa saber quais são os números que você multiplica por 12, ou seja, fazer uma pequena tabuada. Então, nós fizemos a tabuada, 12 vezes 0, 0, 12 vezes 1, 12 e assim por diante. Os números vão aumentando de 12 em 12. Eu agora vou analisar. O primeiro algarismo, o 1, ele pode dividir por 12? Não, porque ele é menor. Então, você vai até o próximo 5 e vai ficar com 15. 15 não é maior do que 12? Então, pode dividir. Eu procuro um número que, ao multiplicar por 12, seja próximo de 15, mas não pode passar de 15. Ou seja o próprio 15. É 12 vezes 1, porque 12 vezes 2 passa, é maior do que 15. Então, eu vou escrever um 1 na resposta, no quociente, e vou multiplicar. 1 vezes 12, 12. 15 menos 12, sobra 3. O 3, o resto, é sempre menor do que o número que está no quociente. Então, o que eu vou fazer é descer o próximo 3, o algarismo que está depois do 5, junto do 3. Nós vamos ficar com 33. E vamos dividir 33 por 12. Eu vou olhar na tabuada qual o número que eu multiplico por 12, que se aproxima do 33 sem ultrapassar. É o 12 vezes 2, que é 24. Então, eu vou escrever o 2 na resposta e vou multiplicar.
2 vezes 12, 24. 33 menos 24, sobra 9. 9 é menor do que 12, então eu vou para o próximo algarismo que nós não dividimos, o 6. E vou escrever o 6 ao lado do 9. Ele vai ficar com 96. 96 dividido por 12 é 8. 8 vezes 12, porque 12 vezes 8 é 96. Então, eu vou escrever o 8 na resposta, no quociente, e vou multiplicar. 8 vezes 12, 96. 96 menos 96, 0. Então, a resposta que eles encontraram na calculadora foi 128, resposta correta, letra D. O resultado de 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 0 vezes 3 elevado a 3 é... Aqui nós estamos falando de potência. Potência é uma operação matemática onde nós temos multiplicação com o mesmo fator, com o mesmo número. Então, o que é 13 elevado a 5? É 13 vezes 13 vezes 13 vezes 13 vezes 13. 5 vezes. E 13 elevado a 0? Então, não está multiplicando o 13, né? Porque não é 0. E 13 elevado a 3? É 13 vezes 13 vezes 13. Bom, quando eu multiplicar 13 vezes 13 vezes 13, vai dar um número extremamente grande. Então, nós temos as propriedades da potência. Tem uma propriedade da potência que se chama propriedade da multiplicação pela mesma base. Quando a base é o mesmo número e você está multiplicando a base, você repete ela e soma os expoentes. A base não é o número 13 nas três potências? Então, você vai repetir o número 13. E vai somar os expoentes. Vai somar o 5, mais o 0, mais o 3. 5 mais 0 é 5, 5 mais 3 é 8. Então, a nossa resposta é 13 elevado a 8. Qual o expoente de 2 elevado a alguma coisa que vai ser igual a 8? Eu sei o valor da base, é 2. E eu sei a resposta que eu quero chegar. Eu quero chegar no 3, no 8. Então, eu vou ter que multiplicar o 2 até conseguir encontrar 8 como resposta. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, foi necessário multiplicar o 2 quantas vezes por ele mesmo para chegar no 8? 3 vezes. Quantas vezes você precisa fazer a multiplicação para chegar naquela resposta que você quer? É o expoente da sua potência. Então, a base é o número que nós multiplicamos, o 2. O expoente é o número de vezes que eu precisei fazer isso para chegar no 8. Eu precisei multiplicar 3 vezes. Então, 2 elevado a 8, 2 elevado a 3 é igual a 8. Logo, o expoente que está faltando é o expoente 3. Questão 21. O número real, raiz quadrada de 15 menos raiz quadrada de 32 mais raiz quadrada de 25 menos raiz quadrada de 81 pode ser representada na reta numérica. A correspondência correta é, então, o resultado dessa expressão vai ser marcado pela letra E, A, F ou D, já que os outros nós temos os números, ou pode ser também qualquer uma que já tenha resultado. Bom, o primeiro processo é entender o que é uma raiz quadrada. Vocês vão ver que raiz quadrada é quando o índice dela é 2. Geralmente, quando esse índice é 2, ele não aparece nada. Ele vai aparecer dessa forma, sem o índice 2. Quando não tem índice, então a gente já chama isso de raiz quadrada. Uma raiz quadrada é quando eu procuro dois números exatamente iguais que está dentro do radicando. Exemplo, a raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25.
Então, você procura dois números iguais que sejam o número que está dentro do radicando. Aqui eu não tenho uma expressão. Se eu tentasse, por exemplo, calcular a raiz quadrada de 15, não tem uma raiz exata. Não tem dois números exatamente igual que é 15 o resultado. 32 também não. 25 tem, mas eu vou começar do mais simples que tem, que é o 81. Então, todos os outros eu vou repetir. Raiz quadrada de 15 menos raiz quadrada de 32 mais raiz quadrada de 25. E vou repetir o sinal negativo. E eu vou calcular a raiz quadrada do 81. A raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? Porque a operação de radiciação ela é o inverso da potência. E aqui nós estamos procurando sempre uma base que o expoente vai ser sempre 2. Então, 9 elevado a 2 é o mesmo que 9 vezes 9. E 9 vezes 9 não é 81? Então, a raiz quadrada de 81 é 9. Escrevi o 9. Agora eu tenho uma subtração dentro da raiz. Eu vou repetir os demais. Raiz quadrada de 15 menos raiz quadrada de 32 mais 25 menos 9, 16. Agora nós precisamos calcular a raiz quadrada de 16. Vou repetir. Raiz quadrada de 15 menos raiz quadrada de 32 e o mais. Qual é a raiz quadrada de 16? Ou seja, qual o número que multiplicado por ele mesmo é 16? 4 elevado a 2 é o mesmo que 4 vezes 4. E 4 vezes 4 é 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Então, no lugar da raiz quadrada de 16, você vai escrever 4. Agora, nós temos uma soma. Eu vou repetir. Raiz quadrada de 15 menos 32 mais 4, 36. Eu preciso calcular a raiz quadrada de 36. Vou repetir a raiz quadrada do 15 e vou repetir o menos. Qual é a raiz quadrada de 36? Eu procuro o número que multiplicado por ele mesmo é 36. 6 vezes 6 não é 36? Então, a raiz quadrada de 36 é 6. Agora, eu vou subtrair. 15 menos 6 é 9. Qual é a raiz quadrada de 9? Que número que eu multiplico por ele mesmo que é 9? 3 vezes 3 não é 9? Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Bom, encontramos o valor de nossa expressão. A nossa expressão vale 3. Então, ela corresponde à letra D. Observe que nós temos o C valendo 0, o M valendo 1, então o F é 2, o D é 3. Então, aqui no lugar do D é que você vai escrever o número 3. O valor da expressão numérica 1 mais 1 vezes 99 é sinais. Nós temos que nos habituar com sinais diferentes. Por exemplo, geralmente vocês usavam apenas o sinal X para indicar multiplicação. Agora vai ser muito mais comum você ver um ponto que indica multiplicação ao invés do X. Então, essa expressão você lê 1 mais 1 vezes 99. Quando eu resolvo uma expressão numérica, eu resolvo todas as raízes e potências, depois todas as multiplicações e divisões e, por último, soma e subtração. Então, eu vou multiplicar antes de somar. Vou repetir o 1, vou repetir o mais e vou multiplicar. 1 vezes 99, 99. Agora eu somo. 1 mais 99, 100. Calcule o valor da expressão numérica 75 menos 21 menos 8 mais 18 menos 19 mais 4. Você tem aqui um sinal associativo. Os sinais associativos são parênteses, colchete e chave. Primeiro eu vou resolver tudo que está dentro do parênteses, depois tudo que está dentro do colchete e, por último, tudo que está dentro da chave. E o que não estiver, você repete. Então, vou repetir o 75, o menos, e vou olhar dentro do parênteses.
eu tenho 21 menos 8, 17. E vou continuar repetindo. Mais 18, fecho o parênteses, menos 19 mais 4. Volto e vou resolver o valor que está dentro do parênteses. Vou repetir o 75, o menos, e vou somar. 17 mais 18, 35. Menos 19 mais 4. Agora não tem mais parênteses, então vou fazer as operações na ordem que aparece. Por quê? Porque é só soma e subtração. 75 menos 35, 40. E vou continuar repetindo. Menos 19 mais 4. 40 menos 19, 21. E 21 mais 4, 25. O valor da expressão 20 dividido por raiz quadrada de 100 elevado a 3 é... Eu vou analisar primeiro que uma expressão numérica tem esse sinal associativo, tem um parênteses. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses. Dentro do parênteses, você tem duas operações matemáticas. Você tem uma divisão e você tem uma raiz quadrada. Lembra? Quando não tem o índice é 2, e nós chamamos isso de raiz quadrada. O que eu tenho que fazer primeiro? Resolver a raiz quadrada e depois a divisão. Então, eu vou repetir o parênteses, vou repetir o 20 e vou repetir a divisão. E aí eu vou analisar. Qual é a raiz quadrada de 100? Que número que eu multiplico por ele mesmo que a resposta é 100? É 10. 10 vezes 10, ou 10 ao quadrado, não é 100? Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Vou substituir raiz quadrada pelo número 10. Muito importante, o valor da raiz quadrada não vem mais acompanhado do símbolo de raiz. Você tira esse símbolo, ele não aparece dentro do símbolo mais. Então, aqui, eu tinha o símbolo de raiz e o 100 dentro dele. Eu sei que a raiz quadrada de 100 é 10, então o 10 é escrito sem raiz. Fecho o parênteses e escrevo o expoente 3, fora do parênteses. Dentro do parênteses ainda tem uma divisão. 20 dividido por 10 é 2. E eu vou repetir o expoente 3. Ele não precisa mais de parênteses, né? Porque nós já fizemos a divisão. Então, o 2 tem o expoente 3. Ficamos com uma potência. O que é uma potência? É uma base que vai ser multiplicada por ela mesma quantas vezes o expoente diz. Nesse caso, o expoente mandou multiplicar 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Daniele tinha 584 cartões telefônicos em sua coleção. Hoje, sua prima Juliana deu-lhe 64 cartões, mas ela perdeu 12 deles. Quantos cartões Daniela tem em sua coleção agora? Havia 584. Ela ganhou mais 64 e perdeu, diminuiu 12. Então, eu tenho uma expressão numérica. Eu vou somar 584 com 64. 4 mais 4, 8. 8 mais 6, 14. Vou escrever o 4, vou subir 1. 1 mais 5, 6. Então, ela tinha 648. Mas ela perdeu 12, então vou subtrair. 8 menos 2, 6. 4 menos 1, 3. E vou repetir o 3. Ela tem ainda 636 cartões. Um fazendeiro tinha 285 bois. Comprou mais 176 bois e depois vendeu 85 deles. Quantos bois esse fazendeiro tem agora? Bom, ele tinha um total de 285. Acrescentou mais 176 e depois diminuiu 85. Primeiro nós vamos somar 185
mais 176, 461. Esse é o total de bois que ele tinha. E aí ele vendeu 85 deles. 461 menos 85, 376. Logo, ele tem 376 bois. Cláudio jogou videogame com seu irmão, Lucas. Lucas fez 6.410 pontos e ele fez 1.880 pontos. Quantos pontos a mais Cláudio precisaria fazer para empatar com seu irmão? Bom, o irmão tem uma determinada quantidade de pontos a mais que ele. A diferença entre esses dois pontos é uma subtração. Então, vou subtrair o total de pontos que o irmão tem, 6.410, pelo total que ele tem, 1.880. 0 menos 0, 0. 1 menos 8, não tem como. Então, o que eu vou fazer é ir para o próximo algarismo e pedir emprestado do 4. Tirando no 4, ele vai ficar com 3. E vou passar para 1. Ele vai ficar com 11. 11 menos 8, 3. O 3 menos 8 não tem como. Então, vou para o próximo, para o 6, e vou tirar 1. Ele vai ficar com 5. E nós ficaremos com 13 menos 8, 5. 5 menos 1, 4. Então, ele vai precisar fazer 4.530 pontos a mais para conseguir alcançar a pontuação do irmão. No cinema, há 12 filas com 16 poltronas e 15 filas com 18 poltronas. O número total de poltronas é... Olha, nós temos 12 filas. A primeira fila tem 16, a segunda mais 16 poltronas e assim por diante. Então, para saber o total, eu tenho que multiplicar 12 vezes 16. Nós também temos 15 filas com 18 poltronas. Então, 15 com 18, mais 1 com 18, com 18, com 18. Eu vou ter que multiplicar esses dois valores. E para saber o total, eu vou somar ao final cada um. Então, vamos multiplicar primeiro. 12 vezes 16. Quando você está multiplicando dois algarismos, primeiro você inicia a multiplicação das unidades, ou seja, eu vou multiplicar o 6 por 2, vai ser 12. Eu vou escrever o 2 e subir 1. Eu vou multiplicar o 6 por 1, vai ser 6, mais 1, 7. A casa logo abaixo das unidades não vai ser preenchida. Vou multiplicar 1 por 2, vai ser 2, ele vai ficar abaixo do 7. E 1 vezes 1. E agora eu somo. O 2, basta repetir. O 7 mais 2, 9. E vou repetir 1. Então, nós temos 192 poltronas. Mas, agora vamos multiplicar 18 por 15. 5 vezes 8 é 40. Vou escrever o 0 e subir 4. 5 vezes 1 é 5, mais 4, 9. A última casa fica vazia, a casa das unidades. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. E agora nós somamos. Não tem um valor para somar com 0, repete. 9 mais 8, 17. Vou escrever o 7, subir 1. 1 mais 1, 2. Então, nós temos 270 poltronas. Agora eu vou somar o total de todas essas poltronas. Ou seja, 270 mais 192. 0 mais 2, 2. 7 mais 9, 16. Eu vou escrever o 6 e subir 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Ou seja, há 462 poltronas no total. Bom, nessa aula de hoje, nós corrigiremos apenas até o exercício 28. Na nossa próxima aula, nós estaremos concluindo a correção de todos os exercícios de revisão. Pessoal,
Ainda tem alunos que não enviou as atividades para o e-mail. É importante que vocês lembrem que vocês têm que estudar para a avaliação da semana que vem, que nós iremos começar, e também para o nosso simulado no dia 26, e enviar as atividades para o e-mail, já que nós estamos concluindo as nossas atividades do primeiro bimestre. Qual é o horário para vocês sanarem dúvidas? Das 7 da manhã às 11 da manhã. Bons estudos para vocês!